Olá, eu sou Ana Cris Monteiro, da Ouro Verde Produções. Eu sou branca, cabelos compridos, escuros, estatura mediana. Eu estou sentada numa sala com o fundo, com a parede clara, lisa, sem nenhuma decoração, e ao fundo um sofá. Uso uma blusa azul marinho e estou sentada aqui na posição de frente para a câmera, mais ou menos como numa foto 3x4. Então, pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado da anterior. E eu prometi falar de planilhas orçamentárias. É uma parte que costuma assustar um pouco as pessoas, né? As pessoas ficam inseguras, não sabem se está legal, às vezes chuta qualquer valor. Tem que saber aí como a gente vai fazer uma planilha legal para apresentar com o seu projeto. Então, uma boa planilha orçamentária, ela vem com todos os itens que você vai precisar para cumprir com tudo aquilo que você prometeu, né? Quando a sua planilha é analisada, eles avaliam tudo que você escreveu para ver se isso está previsto dentro da sua planilha e assim saber se é possível você fazer o que você está se comprometendo. Uma coisa importante que te auxilia na hora de elaborar a sua planilha é o cronograma de execução, levando em conta todo o período que você vai ter para realizar o seu projeto, desde a pré-produção até a pós-produção para a entrega da prestação de contas, ok? Os tetos de remuneração, conforme as tabelas oficiais, né, dos cachês de teatro, cachês de concertos de música, enfim. Pesquisar os valores do que você está propondo nas planilhas é muito importante. Solicitar 3 cotações em empresas diferentes para você ter isso guardado com você. Chutar qualquer valor num serviço que você não conhece, isso não é legal, porque você pode ter, além de seu projeto poder ser reprovado, você pode muito bem cair numa situação onde você não vai conseguir executar uma coisa que você prometeu. Isso pode ser um grande problema na hora de você prestar contas. E aqui, um parênteses, quando você tem uma prestação de contas através de uma lei de incentivo, a elaboração da sua planilha orçamentária pode ser o sucesso ou o fracasso do seu projeto. As leis de incentivo, quando utilizadas, as secretarias de cultura, eles têm uma média, eu digo uma média porque umas pedem até mais do que isso, de 5 anos para analisar a sua prestação de contas e dizer se ela está boa ou diligenciar o projeto. Depois vamos falar de diligências. Afinal, o seu projeto só acaba quando a prestação de contas é aprovada. Então eu vou mostrar uma planilha que eu elaborei simples para um patrocínio direto nesse nosso exemplo do concerto de canto coral. Olha só, vamos ver? A coluna etapas é a lista de itens que o projeto prevê em seu orçamento. A coluna quantidade, que é a QT, se refere a quantos profissionais, a quantidade de profissionais que você vai, ou de serviços que você vai contratar naquela linha. Como você pode ver, o diretor geral, o diretor de produção, 3 oficineiros. Eu tenho aqui o banner, por exemplo, são 2 banners. A coluna quantidade da unidade é quantas vezes serão efetuados pagamentos para cada item. Por exemplo, o diretor geral, ele vai ser pago durante 3 meses. A coluna unidade é a maneira que a gente vai informar como a gente vai pagar cada serviço e cada profissional contratado pelo projeto. Então a gente pode fazer um pagamento por mês, a gente pode fazer um pagamento por uma diária, no caso de uma alocação de espaço, no caso de uma alocação de equipamentos, pode ser por hora, no caso de uma locação de estúdio, você pode pagar pelo serviço, né, um registro de fotos, um registro de vídeo, você pode pagar o cachê, um cachê único combinado, você pode pagar de várias formas. E também você pode usar a unidade verba. Quando a gente usa a unidade verba, a gente compreende que é um montante que deve cobrir os custos para aquele item durante todo o projeto. Como, por exemplo, o item material de escritório, que nesse caso da nossa planilha está zerado.
Valor unitário deve ser preenchido após pesquisa de preço para cada serviço de acordo com o cachê, que foi o que eu falei. Você precisa pesquisar os valores e preencher aqui para saber os totais e não entrar em roubada. Uma dica importante que eu sempre dou para quem está querendo montar planilha de projeto é a utilização do Excel. O Excel ele é capaz de você trabalhar com fórmulas automatizadas. E aí, qual é a importância disso? Quando você altera um valor unitário ou uma quantidade de profissionais ou quantidade de meses que você remunera o seu profissional, você tem a sua planilha ajustando os valores automaticamente. Então a importância de você ter uma planilha em Excel e não no Word são as fórmulas automatizadas, que impede você de errar. Mas aí as fórmulas também têm que estar funcionando direitinho, né? Então eu vou ensinar para você como é que você faz as fórmulas aqui, rapidinho, tá bom? Olha, essa aqui é a planilha que eu elaborei no Excel. Se eu clico aqui no valor total geral e aperto o botão F2, ou se eu dou 2 cliques, aparece a fórmula que eu estou utilizando. Ele multiplica a quantidade de serviços ou profissionais pela quantidade de unidades desse serviço e multiplica pelo valor unitário. O asterisco é o sinal de multiplicação do Excel. E automaticamente, na coluna do total, vai multiplicar e vai sair o valor real. Se eu mudo aqui, ou se eu mudo o valor, a planilha calcula automaticamente. E o subtotal, olha só que legal. O subtotal, olha só aqui nessa fórmula, ele soma todos os itens da sua etapa acima. Então a fórmula é essa aqui, ó. Você pode digitar no seu teclado, igual, soma, abre parênteses, você seleciona. Você pode selecionar isso aqui com o mouse também, né? Pega aqui, clica na primeira e arrasta para a última, e você vai ver que dá Enter, que o somatório vai ser automatizado também para você. Você fazendo isso em cada subtotal, e depois você faz o somatório no total da planilha, que é esse outro modelinho aqui. Olha só que interessante. Todos os subtotais marcadinhos, ó. G9, G19, G24. Você soma. Aqui, olha, o somatório é simples. A fórmula é igual. Você clica na primeira célula, aperta o mais, clica na segunda, aperta o mais, clica na terceira. Quantos subtotais você tiver, você vai botando o mais e o subtotal seguinte, que ele faz o somatório do total da sua planilha, ok? Você tem essa planilha simples para um patrocínio direto, sem o uso de leis de incentivo. Você acha que você vai conseguir aí 50 mil com um possível patrocinador, ou que você vai conseguir uma vaquinha e que vai juntar, reunir esse montante que você precisa. Então, a gente está preparando uma planilha pensando nessa maneira. A gente vai negociar cachê, vamos tentando parcerias, vamos tentando diminuir, desonerar a planilha para pagar o essencial para que o projeto aconteça. No caso de um patrocínio direto, você provavelmente não vai ter uma prestação de contas muito elaborada para entregar, mas vai ter, por exemplo, um relatório, onde você vai dizer o que você realizou, se você cumpriu todas as metas, tudo que você teve que mudar, se você solicitou antes, se você combinou antes, e encaminhar esse relatório com fotos, né? Se você tiver feito vídeos, se você tiver algum material gráfico impresso pelo projeto, algumas unidades de cada peça. Um exemplo de empresa que trabalha com relatório de comprovação de execução de projeto são os SESCs. Eles pedem um relatório de comprovação e não uma prestação de contas detalhada, com cópias de notas, e que nós vamos falar mais adiante. Então, para a gente encerrar essa aula, voltando à nossa planilha no valor de 50 mil para um projeto simples e patrocínio direto, que sem as leis de incentivo, fica muito mais tranquilo ajustar algum valor, remanejar, substituir um item da planilha
porque você não precisa, não existe tanta burocracia, basta você comunicar ao seu patrocinador através do e-mail e, não havendo nenhum impeditivo, você realiza. Por exemplo, se você tem ali previsto um item de locação de teatro e você consegue um apoio onde o teatro não vai ser cobrado, você pode pegar esse valor que está ali e simplesmente remanejar para cobrir outros custos ou para complementar uma remuneração que talvez não esteja tão justa. O importante é você tomar cuidado para não alterar o resultado do produto que você prometeu e as contrapartidas ao seu patrocinador. Porém, quando a gente coloca um projeto na lei de incentivo para tentar a captação, a gente faz uma planilha um pouco mais robusta, com os valores de cachês mais reais. A gente já não negocia tanto, já não baixa tanto o valor, porque a gente vai tentar a captação total. E a gente vai falar disso nas próximas aulas. Cada aula eu vou falar de uma lei de incentivo. Lei do ISS, do município, lei do ICMS, que é do estado, e a antiga Lei Rouanet, que é do governo federal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e me acompanhem nas próximas.